Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Geralmente a gente faz aqui a nossa sexta-feira temática, mas o dia hoje é um dia histórico, é um dia relevante, né, pessoal? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de ação da Polícia Federal, né, um mandato de busca e apreensão, né, medidas cautelares. Fizemos uma live hoje pela manhã, rapidamente, trazendo as primeiras informações. Foi logo pela manhã cedo, né? A PF foi até a casa do ex-presidente fazer aí o mandato, né, de busca e apreensão e também as medidas cautelares, né, pessoal? Então, vamos falar mais um pouco aí a repercussão, como foi o dia de hoje, né? Busca, apreensão e as medidas cautelares, dentre elas, colocar a tornozeleira eletrônica, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro está agora de tornozeleira eletrônica. Então, vamos direto ao assunto, né, pessoal? Aqui no site do G1. Risco de fuga, obstrução de investigações, bilhões para o filho. Motivos que levaram à tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. Medida classificada por ele como suprema humilhação, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também impôs recolhimento domiciliar noturno, proibição de uso de redes sociais e de contato com investigados, diplomatas e embaixadores. E inclui aí o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que também está sendo investigado aí na história toda aí envolvendo a suposta trama golpista, né? Então, agora o Eduardo Bolsonaro passa a ser investigado também, de estar lá nos Estados Unidos, supostamente aí, se envolvendo em ações para poder ajudar o pai aí a escapar, né, da justiça brasileira. Então, ele está sendo investigado, então ele não pode ter contato com outros investigados, incluindo o filho dele, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a usar a tornozeleira eletrônica hoje, sexta-feira, dia 18, por ordem do Supremo Tribunal Federal. A medida classificada por ele como suprema humilhação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também impôs recolhimento domiciliar noturno, proibição do uso de redes sociais e contato com investigados, diplomatas e embaixadores. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. A decisão foi motivada por uma série de fatores apontados pela PGR a Moraes. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou hoje que recebeu com surpresa e indignação a decisão do STF que impôs medidas cautelares ao ex-presidente. Os advogados alegam que as medidas foram baseadas em atos de terceiros e negam que Bolsonaro tenha feito declarações contra a soberania nacional. Também criticaram a ausência de indícios de fuga e consideraram injustificável a proibição de contato familiar com Eduardo Bolsonaro, como já falamos aqui, né, pessoal? Risco de fuga, um dos principais motivos apresentados aí pelas autoridades, né? O risco de fuga número 1. A PGR alertou ao STF para o que classificou como concreta possibilidade de fuga de Bolsonaro. A avaliação levou em conta o avanço das investigações de tentativa de golpe de Estado e o risco que o ex-presidente deixasse o país para escapar da justiça. Com base nisso, a Procuradoria solicitou medidas cautelares urgentes, acatada por Moraes, que impôs recolhimento domiciliar das 19 às 6 horas, incluindo fins de semana, e o uso da tornozeleira eletrônica. Muito bem. Número 2. Obstrução de justiça com o apoio do filho. Outro argumento central da PGR foi a atuação coordenada entre Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para obstruir investigações em curso no STF, como já comentamos aqui, né, pessoal? E a questão do risco de fuga, né, pessoal? Esses dias, inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi ao STF pedir, né, que o tribunal liberasse aí o passaporte do ex-presidente para que ele pudesse ir aos Estados Unidos para conversar com Donald Trump mediante as tarifas aí, o tarifaço aí que Donald Trump impôs sobre o Brasil, que vai entrar aí em vigor a partir do dia 1º de agosto, né, pessoal? Então, isso mais ainda deixou em alerta a possibilidade de fuga, né? Quem é que garante que, uma vez deixando o Brasil e indo para os Estados Unidos, o ex-presidente voltaria, né? Então, isso é a alegação aí feita pela PGR. Obstrução de justiça com apoio do filho. Outro argumento central da PGR foi a atuação coordenada entre Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para obstruir investigações em curso no STF. Segundo a apuração, Bolsonaro enviou 2 milhões de reais via Pix para Eduardo no dia 13 de maio de 2025, quando o filho já estava nos Estados Unidos. Para Moraes, o repasse é um forte indício de alinhamento entre pai e filho com o objetivo de atrapalhar a ação penal. A PGR sustenta que ambos vêm adotando medidas deliberadas para interferir no andamento dos processos, o que representa risco real à aplicação da lei penal. Confissão de tentativa de extorsão contra a justiça. A decisão de Moraes também menciona declarações públicas de Bolsonaro que, segundo o ministro, configura tentativa de extorsão contra a justiça brasileira.
Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um tarifaço de 50% sobre exportações brasileiras, Bolsonaro relacionou a retirada de sanções à possibilidade de anistia no Brasil. Então, isso aí gera confissão de tentativa de extorsão, né? Relacionar aí a retirada de sanção à possibilidade de anistia, né? Então, foi visto aí como uma tentativa de extorquir, né, a justiça. Vamos supor que Trump queira anistia. É muito, declarou em entrevista coletiva. Para Moraes, a fala representa uma confissão consciente e voluntária de coação no curso do processo, além de atentar à soberania nacional. Material apreendido pela PF, pessoal, número 4. Durante a operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente, a Polícia Federal apreendeu um pendrive escondido no banheiro, cerca de $14 mil e R$ 8 mil em espécie, cópia da ação movida pela plataforma Rumble contra Moraes nos Estados Unidos. Né? Isso chama atenção, né, pessoal? O que uma cópia movida pela plataforma americana contra o Alexandre de Moraes estava fazendo na casa de Jair Bolsonaro, né? O dispositivo e os documentos serão apreciados. Bolsonaro alegou não saber da existência do pendrive e disse que perguntaria se ele pertence à esposa Michele. Sobre os dólares, afirmou que possui recibo do Banco do Brasil, ter dinheiro em casa não é ilegal, mas valores acima de $10 mil precisam ser declarados à Receita ao cruzar fronteiras. Articulação internacional contra o STF. A cópia da ação da Rumble, apreendida na residência de Bolsonaro, reforçou, segundo Moraes, o envolvimento do ex-presidente em articulações internacionais para pressionar o STF. A ação da Rumble, aberta em conjunto com a empresa de Trump, acusa Moraes de censura e tenta impedir que decisões do STF tenham efeito em território americano. Para a Corte Brasileira, essa articulação fere a soberania nacional. Medidas cautelares que foram impostas para Bolsonaro, pessoal. Uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar entre 19 e 6 horas da manhã, e nos fins de semana, proibição de redes sociais, proibição de se comunicar com diplomatas, embaixadores, réus e investigados, inclusive aí Eduardo Bolsonaro. Proibição de entrar ou de se aproximar de embaixadas e consulados. O que diz Bolsonaro? Após a instalação da tornozeleira, Bolsonaro afirmou: nunca pensei em sair do Brasil ou ir para a embaixada. Então, por que pediu aí o passaporte, né? Ele negou ter cometido irregularidades e classificou a operação como política. A defesa do ex-presidente declarou que recebeu as medidas com surpresa e indignação e que Bolsonaro tem cumprido todas as determinações judiciais. Crimes investigados. A decisão do STF aponta que Bolsonaro pode ter cometido coação no curso do processo, pena de até 4 anos, obstrução de investigação contra a organização criminosa, pena de até 8 anos, atentado à soberania nacional, pena de até 8 anos. Condenado pelas penas máximas dos crimes investigados, Bolsonaro pode pegar até 20 anos de prisão nesse caso aí, galera. Vamos continuar aqui a falar sobre a situação do ex-presidente no site Brasil de Fato. Saímos do G1 e vamos para o site Brasil de Fato. Tudo indica que Bolsonaro vai ser preso de cientista político após a operação da PF. A instalação de uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro e outras restrições impostas pelo STF indicam que a prisão dele está cada vez mais próxima, afirma o cientista político Paulo Roberto de Souza, entrevistado hoje, dia 18, na conexão da Rádio Brasil de Fato. A Polícia Federal cumpriu durante a manhã mandato de busca e apreensão na casa do ex-mandatário. Tudo isso indica que ele vai ser condenado. A questão é se a defesa vai conseguir diminuir essa condenação, disse Souza. O segundo momento é conduzido à prisão dentro de todos esses casos de manifestação, de problemas de saúde. Quanto tempo ele vai ficar preso em regime fechado, até ser conduzido para o regime domiciliar, que deve ser o caminho lógico desse processo, tanto pela idade quanto por esses problemas de saúde que ele manifesta. Completa aí o cientista político, né? Vamos ver, né? Pela decisão do STF, Bolsonaro está proibido de usar rede social, de comunicar com outros investigados, né? Já falamos aqui, e o presidente é investigado por tentativa de golpe de Estado. O processo reúne evidências de articulação com militares e aliados civis para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a derrota nas eleições de 2022, né, pessoal? Para o cientista político, a fala pública de Bolsonaro no Senado ontem, em que pediu a devolução do seu passaporte para negociar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a redução de taxas anunciada sobre produtos brasileiros foi o estopim para as medidas. Ele fica fazendo um trabalhão mexicano, dizendo que vai ser preso. É um absurdo, quase uma negação da realidade, porque ele insiste que ele é presidente ou que ele tem essa capacidade, coisa que ele não tem mais desde o dia 1º de janeiro de 2023, critica aí o cientista político, né, pessoal? O cenário, avalia Souza, é de clara tentativa de fuga e busca em asilo, principalmente após a ofensiva do
deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. As atitudes de Eduardo, nessas últimas semanas, vêm quase como live actions de visita à Casa Branca. A live actions, pessoal, transformando toda uma agenda de relações comerciais internacionais em uma agenda de proteção ao seu pai. Por isso, leva a crer que tudo isso teve consequência na ação, analisou. Sobre as possíveis reações da base bolsonarista, o cientista afirma que o dia de hoje com certeza vai ser muito mobilizado, principalmente nas redes sociais, por parte da representação da extrema-direita, ainda muito fiel e dependente de Jair Bolsonaro. Eles vão tentar inflar, mobilizar, provavelmente tentando levar pessoas, inclusive, a vigílias na frente da casa, uma tentativa cada vez maior de tensionar o STF, prevê. É possível que tenha criado um cenário muito cuidadoso, inclusive para conduzir esse processo de contestação, conclui. Vamos ver, né, galera? E vamos para encerrar o vídeo, né, o site do Metrópolis, né? Eu tenho vergonha de usar a tornozeleira, disse Jair Bolsonaro. Mas antes da gente falar aqui, pessoal, nessa entrevista que foi concedida pelo ex-presidente, né, falando da vergonha de usar a tornozeleira, quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like, o seu comentário, o que você pensa a respeito desse assunto. Deixe o seu comentário aqui, nós queremos saber a sua opinião. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já acredita no nosso trabalho, que já se inscreveu no canal. Você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade a casa de vocês. E siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais, pessoal. Muito obrigada, galera. Você que já é inscrito aqui, muito obrigada. E você que não é inscrito, nem precisa esperar esse vídeo terminar não, pessoal. Toque aí o dedinho no botão inscreva-se, ative o sininho das notificações e vem conosco aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Vamos então ao site do Metrópolis, né, com a palavra aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que tem vergonha de usar a tornozeleira eletrônica. O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira, hoje dia 18, sentir vergonha por ter que usar a tornozeleira eletrônica. A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga a suposta trama golpista. Questionado sobre o uso do equipamento, Bolsonaro classificou a situação como humilhante e degradante. Eu tenho vergonha de usar a tornozeleira. Qual risco ofereço à sociedade? Qual risco ofereço de fuga? Disse o ex-presidente, que também afirmou não temer ser preso. Estou com 70 anos, não estou com preocupação, com medo de nada. Agora, é uma injustiça, uma covardia me prender. Nada fiz de errado. A declaração foi dada em entrevista à Band News. Vamos lá, pessoal, continuar aqui. Além do monitoramento, pessoal, além do monitoramento eletrônico, Moraes determinou que Bolsonaro será proibido de manter também contato com o filho do Eduardo Bolsonaro, né? Já falamos sobre isso. Está nos Estados Unidos e acessar a rede social, né, pessoal? E nesta mesma sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu o mandato de busca em endereços ligados ao ex-presidente, não só na casa dele, mas também lá no PL, né, o partido que pertence o ex-presidente, né, o PL também foi alvo aí de busca e apreensão, né? Como funciona a tornozeleira de Bolsonaro? Bolsonaro compareceu à sede da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a SEAP, né, pessoal? Vamos ver aqui como é que funciona. Para a colocação da tornozeleira eletrônica, a medida deu cumprimento à medida restritiva do STF, né, do ministro Alexandre de Moraes. Ao Metrópolis, a SEAP informou que o dispositivo foi instalado por servidores da pasta em conformidade com os protocolos legais e administrativos adotados pelo sistema penitenciário do Distrito Federal. Ao decidir pelo uso do equipamento, o juiz competente define todas as regras a serem observadas pela pessoa monitorada. São definidos horários e locais a que passam a ser monitorados pelo CIMI, Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, instantaneamente. Detalhou aí a pasta, né, pessoal? Ainda segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, todas as ocorrências que envolverem o descumprimento de ordem judicial são comunicadas ao juiz competente para devida análise e decisão. O funcionamento. A tornozeleira presa 156, pesa 156 gramas e bateria recarregável de 110 gramas. A bateria dura cerca de 24 horas e o usuário pode escolher se liga diretamente na tomada ou se retira uma parte do dispositivo e recarrega e depois acopla os dois módulos. A pessoa sob monitoramento tem a obrigação de manter o aparelho sempre ligado, sob risco de até ser preso, a depender do caso. O dispositivo tem correias instaladas de acordo com o diâmetro do tornozelo do usuário. A conexão via GPS se dá por fibra ótica.
Luzes de LED piscam de acordo com o status do equipamento, que também vibra para avisar quando a bateria está fraca. Além disso, não é necessário retirá-lo para tomar banho, pois é item à prova d'água. Se um dos monitores conseguir remover o equipamento, os profissionais que acompanham o sistema 24 horas serão avisados. Uma sirene alta tocará na sede do CIMI e serão adotadas as providências necessárias, inclusive com a prisão imediata em caso de presos em semi-aberto. Se o rompimento tiver ocorrido propositadamente, o usuário pode ser denunciado por dano ao patrimônio público. E em todas as situações, a justiça será avisada e o comportamento do monitorado poderá ser levado em conta no processo. Um telefone 0800 fica também disponível 24 horas para o atendimento aos usuários. Os atendentes de plantão podem tirar dúvidas sobre o uso dos equipamentos se eles apresentarem algum defeito ou serem danificados. O monitorado terá como pedir orientações. Né, pessoal? Isso aí então, o nosso conteúdo de hoje. Foi um dia histórico, né? Dia em que o ex-presidente da República aí sofre as sanções aí judiciais, né, pessoal, que pode levá-lo aí à prisão muito em breve, mais breve do que a gente já está imaginando, mas vamos acompanhar. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga que ficou comigo aqui até o final desse conteúdo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.